Isso. Boa tarde a todas as pessoas. Quem está aqui presente hoje, agradeço muito que vocês vieram aqui prestigiar nosso primeiro webinar. Eu sou Nayara, sou doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia, e a gente vai iniciar esse ciclo de webinários com o Ian Bandeira. Ele foi nosso convidado, é um egresso do programa de pós-graduação, terminou o mestrado ali. E queria apresentar um pouquinho como que vai acontecer, né? A gente está gravando esse webinar, então ele vai para o YouTube depois, para o acesso, né, de mais pessoas, quem não pôde participar hoje, quem tem interesse. E eu convido também para os próximos webinários, né? O próximo, ele vai acontecer dia 28 de maio, vai ser uma quinta-feira, 7h30 da noite, com a Ana Letícia Alves Moraes, egressa do programa de mestrado, com o tema Elas Destroem e Reconstroem Práticas Clínicas Antirracistas sob a perspectiva de psicólogas negras. Na sequência, o webinário eu que vou apresentar, Nayara Tino Naves, vai ser dia 19 de junho, uma sexta-feira, 7h30 da noite, com o tema do livro de imagem para pequenos leitores, uma proposta de avaliação e intervenção. E o nosso último webinário desse ciclo, ele vai ser apresentado pela Rebeca Pessoa de Almeida no dia 28 de julho, uma terça-feira, às 7h30 da noite, com o tema Minha Mãe é Maria Ninguém? Trajetórias de mulheres cujas maternidades foram destituídas. Então, também quem tiver mais interesse, acessem o Instagram do PPG, né, do programa de pós-graduação, é @ppgpsiuel. Então, dando início ao nosso webinário de hoje, vou apresentar o Ian. O Ian, ele é mestre em psicologia pela UEL, especialista em psicologia clínica pelo CRP e em clínica psicanalítica pela UEL, atua na clínica também, né, e como professor universitário. Vou passar a palavra, né, você apresenta aí teu tema. Eu vou parar de apresentar aqui. Isso. E fica à vontade, então, para compartilhar. Obrigado, Nay. Queria te agradecer pela introdução e pela moderação aí da nossa atividade de hoje. Quero agradecer a presença dos demais que estão aqui, reservaram aí um horário da sexta-feira à tarde para a gente poder conversar um pouco, né? Então, a ideia é apresentar isso que eu desenvolvi ao longo da minha pesquisa de mestrado. É um tema sobre o qual já venho comentando há algum tempo, então eu quis trazer alguns elementos um pouco diferentes, trazer alguns recortes mais específicos. Então, acho que para alguns vai ser a primeira vez me ouvindo falar sobre o tema. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, contribuição, a gente vai deixando para o final, tá? Aqueles que não estão aqui, que vão assistir pelo YouTube também, se quiserem me contactar no fim da minha apresentação, eu deixo lá o meu e-mail, se a gente puder conversar também. Aquele é o canal de comunicação. Então, eu vou começar apresentando aqui alguns slides que eu preparei. Só um minutinho. Queria saber se está dando para ver. Sim. Tá, perfeito. Gente, eu já adianto, igual eu falei para a Nay no particular, que eu tô com uma tosse bem chatinha faz uma semana, então talvez aí enquanto eu vou conversando, a minha garganta vai coçando e eu vou ter que tossir um pouco, tá? Então essa vai ser a melodia da minha apresentação, espero que não atrapalhe. Então, o título dessa apresentação, esse não é o título oficial da minha pesquisa, mas da atividade de hoje, eu batizei como psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, que é a metodologia utilizada no decorrer da minha dissertação. Então, aqui eu pretendo trazer um pouco do relato da minha pesquisa de mestrado. Ela foi orientada pela professora doutora Maíra Bonafé Sei, e ela está alocada na linha 1, que é a linha de avaliação psicológica e processos clínicos do nosso PPG Psi UEL. Saliento que essa pesquisa também foi realizada com fomento da CAPES. Contextualizando um pouco de como que eu cheguei no meu tema. O meu tema são esses processos de psicodiagnóstico interventivo com base na psicanálise junto a famílias de usuários de um CAPS, especialmente um CAPS 2.
A ideia de trabalhar com famílias veio lá da minha graduação. Então, eu atendi ali algumas situações ditas complexas, né, em que não bastava apenas a abordagem individual e se avaliava já que a intervenção com a família também seria necessária. Junto com uma paciente em específico, que eu atendi no serviço escola lá da graduação, eu percebi que era muito interessante quando, pela via verbal, notavam-se algumas limitações, então nisso que a gente vai chamar de associação livre, que nem sempre é acessível a todos os pacientes, sobretudo a pacientes pré-verbais, não verbais, ou quando a gente pensa no atendimento infanto-juvenil, por exemplo, eu percebia que oferecer outras formas de comunicação, sobretudo pela via dos projetivos ou de instrumentos gráficos mais livres, era muito rico para o tratamento. Então, para além daquilo que essa paciente me contava verbalmente, eu pude ver que ela começou a contar muita coisa por aquilo que ela projetava no papel, né, através de desenhos que, né, para alguém externo à psicologia ou à psicanálise, poderia não ver algum sentido. Então, através daqueles desenhos que ela produzia no decorrer dos atendimentos, era possível extrair muitas informações preciosas dessa paciente que já estava frequentando esse serviço escola já há muito tempo. Então, se constatou que a partir dessa mudança no setting, de poder oferecer um outro tipo de instrumental para o atendimento dessa paciente, o tratamento deu uma engrenada. Tá? Então, ali foi a minha primeira experiência com recursos mais diversos para compor um atendimento para esse tipo de demanda. Então, portanto, esses casos que envolvem transtornos mentais, sobretudo os casos de psicose, como essa própria paciente que tinha ali o diagnóstico de esquizofrenia, sempre me chamaram a atenção. Me chamava a atenção, como ela própria sinalizava, que membros da família dela também pareciam possuir alguma questão de saúde mental. Então, era do reconhecimento dela que as outras pessoas da casa também tinham alguma coisa, mas era apenas ela que ia procurar tratamento. Então, digamos que a maluca, né, a louca, como eles a chamavam, era apenas ela, mas ela reconhecia que eles tinham ali questões muito semelhantes. Todavia, ela era apenas o único membro da família que buscava estar em tratamento, tanto ali na psicoterapia, no serviço escola, quanto no hospital psiquiátrico, né, fazendo ali acompanhamento no hospital de clínicas, na verdade. Ali, nesse atendimento, eu percebi que, em algumas circunstâncias, o trabalho com a família é muito necessário, porque a psicoterapia vai desenvolvendo recursos junto ao paciente, a gente começa a pensar ali, sobretudo nesse caso que eu mencionei, na importância da medicação, na importância desse sujeito poder conviver na sociedade e não ficar isolado ou trancado dentro de casa, como ela própria ficava, amando da família. E, por conseguinte, eu descobri na minha orientadora a possibilidade de trabalhar com famílias. Então, sabendo que a doutora Maíra trabalhava com famílias, sobretudo na perspectiva winnicottiana, que baseia o chão da minha clínica, então eu pude desenvolver esse trabalho de mestrado junto a ela. A ideia inicialmente foi de transportar esse setting mais breve com esse recurso do psicodiagnóstico interventivo num hospital de clínicas. Todavia, lá o acompanhamento ele é muito espaçado, então geralmente os pacientes vão a cada 2 ou 3 meses ou mais tempo e vêm de cidades muito distantes. Então não havia ali um local para eu poder atendê-los, não havia uma periodicidade e seria muito difícil que eles pudessem frequentar semanalmente, como era a ideia da minha pesquisa. E aí, onde que eu fui achar isso? No CAPS, né? Então, o CAPS já um dispositivo mais local, territorial, com o qual o usuário possui mais vínculo, então tem uma equipe de referência, tem um técnico, tem as oficinas que ele frequenta, então um tratamento muito mais completo a nível de cuidado. Então, foi especialmente no CAPS 2 que eu consegui transportar essa ideia, onde os técnicos viram muita pertinência. Tanto que quando eu apresento a proposta, que é reunir o usuário e seus familiares num contexto de atendimento,
para se perguntar: quem que está doente? É o indivíduo ou é o grupo? Ao apresentar essa ideia, tanto no Hospital de Clínicas quanto nesse referido CAPS, houve um consenso. A família também precisa de ajuda, mas aqui não temos condições, não há tempo, não há pessoal suficiente para a gente conseguir fazer esse tipo de intervenção. Então, por conseguinte, a pesquisa foi bem aceita e foi nesse referido CAPS que eu consegui desenvolver as minhas ideias. Antes de avançar para o cerne da nossa conversa de hoje, que é o psicodiagnóstico interventivo, como que ocorreu esse processo, especialmente com a família em específico, eu quero dar só alguns pitacos aí sobre a importância da família no tratamento em saúde mental. Mas antes de avançar, eu queria saber se vocês conseguem me ouvir com clareza, se a conexão tá boa, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, antes de eu poder avançar. Por aqui tá ótimo, tranquilo. Beleza, então, obrigado. Quando nós vemos a história da participação da família no âmbito da saúde mental, já se tem que nem sempre foi do jeito que é hoje, né? Então, sobretudo antes da reforma psiquiátrica, a família não tinha um espaço privilegiado no campo do cuidado. Então, inclusive a partir da consolidação dos CAPs, a família ela já é incluída como grupo que também necessita ser ouvido e necessita participar do cuidado que é oferecido a esse sujeito. Então, como assinala Rosa, a família pode ocupar diferentes lugares ao mesmo tempo, como, por exemplo, um grupo que precisa de assistência e cuidado, como um recurso ou lugar como outro qualquer, mas não único, como provedora de cuidados e também como avaliadora dos serviços e como sujeito político. Então veja que essas concepções que Rosa traz, né, os vários lugares que a família pode ocupar no decorrer de um tratamento, vão além dessa ideia de que a família seria a culpada, a responsável, né, porque essa ideia que estigmatiza, ela pode inclusive produzir culpa, né, sobrecarga, e mais afastar a família do tratamento e dos dispositivos de cuidado do que aproximá-la em benefício desse usuário. Então, Souza e Batista destacam que o suporte não se resume à presença física da família nem à sua estrutura, mas à qualidade das relações que ela consegue estabelecer. Então, em alguns contextos de adoecimento mental, esse suporte pode proteger e favorecer o cuidado, mas também pode se fragilizar quando a família está sobrecarregada, sem recursos materiais, emocionais ou com falta de amparo das instituições. Então, é muito interessante a gente pensar qual é o local que a família vai ocupar, o local e a função que a família vai ocupar no decorrer de um tratamento em saúde mental, porque imagina-se que, sobretudo nas condições de adoecimento psíquico mais graves, né, como, por exemplo, algumas condições que o CAPS se propõe a cuidar, essas famílias vão passar por sobrecarga, exaustão, culpa e sensação de abandono. Então, quando a gente olha as possibilidades que o CAPS ou outros dispositivos oferecem, será que a família consegue ser escutada? Será que ela está próxima da equipe? Será que a família tem condições de se comunicar com esse usuário, entender a importância desse usuário em tratamento? Qual que é a perspectiva dessa família? Então, quando nós pegamos a legislação que vai tratar sobre o CAPS, eu trouxe aqui uma citação muito interessante para a gente pensar como que o próprio Ministério da Saúde vai pensando a importância desse agente no âmbito do tratamento. Então, se coloca o seguinte, que os familiares são muitas vezes o elo mais próximo que os usuários têm com o mundo, e por isso são pessoas muito importantes para o trabalho dos CAPs. Os familiares podem participar dos CAPs, não somente incentivando o usuário a se envolver no projeto terapêutico, mas também participando diretamente das atividades do serviço, tanto interna como nos projetos de trabalho e ações comunitárias de integração social. Os familiares são considerados pelos CAPs como parceiros no tratamento. Então vejam que rico isso para a gente pensar que o grupo familiar, que geralmente é o grupo primordial desses sujeitos, ele deve ter um espaço para poder circular também. Né? Como para esse grupo cuidar desse membro mais adoecido?
né? Como está a saúde mental, física desses sujeitos também? Será que eles talvez não estão passando por uma condição semelhante a uma outra condição de saúde? Então, sob tal perspectiva, nota-se que há um crescimento de produções que discutem atuação junto às famílias em diferentes CAPs. Todavia, é muito interessante quando eu fui fazer aí a pesquisa, o levantamento bibliográfico, né, para ver como que está isso na literatura, qual que é o estado da arte, né, de intervenções psicológicas com a família e o usuário, não ele separadamente. Então, o que se vê? Que em algumas pesquisas você tem a oferta de grupos voltados para a família. No CAPS, por exemplo, a gente tem as oficinas que são voltadas aos familiares, alguns outros tipos de grupo, né? Algumas pesquisas vão tratando desse grupo de escuta, pesquisas mais quantitativas, né? Representações sociais da família, do usuário do CAPS, mas você vê uma escassez no que concerne a intervenções em conjunto, o grupo familiar e o usuário no mesmo contexto de intervenção. Então, é isso que eu coloco aqui. Em contrapartida, permanecem menos frequentes os relatos que descrevem intervenções nas quais família e usuário sejam considerados conjuntamente. Então, será que reunindo esses dois, né, a família e o usuário, não seria benéfico em alguma medida, sobretudo quando se constata que nesse sujeito há também demandas que vêm do grupo familiar? Então, foi isso que a equipe foi me dando notícias quando eu apresentei a pesquisa, né? Há muitos casos aqui que os familiares vêm trazer, eles acompanham, eles ficam aguardando, mas nós vemos que eles também possuem demandas, né? E que a demanda do usuário, que está lá, inserido na instituição, e a demanda do familiar, elas se conversam. Então, vejam que a gente já começa a chegar na pertinência de reunir esses dois agentes no mesmo tratamento. Então, faz preciso, portanto, oferecer espaços e dispositivos nos quais as demandas familiares possam circular e serem manejadas. Até aqui, alguma consideração, alguma dúvida? Eu vou avançando, então. Antes de chegar no psicodiagnóstico interventivo, igual eu estou falando, é importante fazer uma diferenciação do psicodiagnóstico interventivo, de orientação psicanalítica, do psicodiagnóstico tradicional, né? Então, esse termo tradicional é um termo que a Barbieri vai colocar num artigo, e aquele formato de avaliação psicológica clássico da clínica, né, em que você tem ali uma compreensão da personalidade, você tem o uso de instrumentos mais padronizados, você tem entrevista, né, uma entrevista inicial, você tem aplicação de instrumentos, você tem, por último, uma devolutiva, em que você entrega aquilo que você observou, você escreve um informe, né, o documento que advém dessa avaliação, e se percebe que esse modelo, que é tão difundido aqui na América Latina, teve uma influência inicial do modelo positivista, né? Então, você vê aí a busca pelo diagnóstico fundamentado na mensuração objetiva do comportamento manifesto, na concepção determinista das ciências naturais e na suposição da neutralidade na relação entre profissional e paciente, porque, vejamos, seria, então, um procedimento avaliativo e não interventivo que está circunscrito no tempo. Então, como manejar isso que vai vir, por exemplo, de um campo transferencial, né? Diz que o paciente, né, ou entrevistado, nesse caso, avaliando, convocaria desse psicólogo, né? Então, como manejar esses aspectos mais subjetivos num procedimento aparentemente mais objetivo? Então, nós vemos que a inclusão do referencial psicanalítico foi imprescindível ao psicodiagnóstico, ainda que com muita resistência, né? Então, em alguns materiais, a gente vai vendo relatos de que alguns psicólogos começaram a ter uma crise de identidade, porque muitas demandas, outras, né, além da avaliação, começavam a surgir durante esse processo. Então, como manejá-las num dispositivo circunscrito no tempo, em que o cerne do procedimento está na avaliação,
e não na intervenção. Então, afinal de contas, o método de trabalho dos psicanalistas diferencia-se, dentre alguns elementos, pelo tempo indefinido do tratamento, pela postura de impessoalidade e pela interpretação do material que o paciente fornece ao falar livremente. Então, como transpor essa lógica que advém do método psicanalítico para esse contexto avaliativo? Então, os psicólogos de orientação psicanalítica, como que então operacionalizariam esse recurso do psicodiagnóstico? Então, a Barbieri vai colocar o seguinte: os settings avaliativo e terapêutico foram claramente diferenciados, o que implicava que no primeiro não havia lugar para intervenções. E ainda para ela, salvo engano, na tese da Barbieri, aqui de 2002, ela vai colocando que um processo psicodiagnóstico no qual não se faz uso de algumas intervenções pode ser maléfico ao paciente em alguns casos. Então, será que basta apenas entregar esse informe, né, realizar um encaminhamento e não fazer nenhum tipo de intervenção durante esse processo avaliativo? E aí que a gente chega na cereja do bolo aqui da nossa apresentação, que é o recurso que eu utilizei na minha pesquisa, que é o psicodiagnóstico interventivo. Então, veja que a gente já falou do psicodiagnóstico, essa modalidade que tem como finalidade a compreensão dos processos psicológicos, e o informe diz que se recolhe no decorrer de uma avaliação para o paciente, mas você não tem manejos, intervenções, coisas que vão produzir um efeito já durante esses encontros. Onde que a gente tem isso? Nessa modalidade que agora eu estou apresentando, o psicodiagnóstico interventivo. Então, nós podemos entendê-lo como um processo de investigação diagnóstica, ou seja, continua tendo um caráter de avaliação e investigação, que desde os primeiros encontros vai articular a avaliação, isso que o psicodiagnóstico tradicional, como a Barbieri coloca, já se propõe a fazer, a realização de intervenções que são capazes de promover mudanças e fornecer o bem-estar do paciente. Então, digamos que é uma modalidade breve em que você consegue tanto avaliar qual é a demanda e, a partir disso, realizar algumas intervenções mediante a necessidade. Tardivo vai colocar que, na realidade brasileira, esse modelo decorreu a partir dos anos 90, dada a ampliação do acesso à psicologia clínica, sobretudo de populações mais vulneráveis. Então, será que a maioria do grande público, a maioria das pessoas que procuram por psicoterapia, seriam beneficiadas de terapias muito longas ou com tempo indefinido, como, por exemplo, a psicanálise é conhecida? Então, nesse sentido, se faz preciso a gente pensar em modulações do setting que, para além da avaliação, nós vamos buscar oferecer alguma coisa para esse sujeito, né? Então, o que impulsionou a busca por modalidades de psicoterapia mais breves, e aí lembremos, a brevidade não isenta de profundidade no decorrer de um tratamento, capazes de articular a investigação psicológica com a intervenção clínica e proporcionar mudanças desde as primeiras sessões, e não apenas no final de um processo. E aí, contextualizando essa prática no âmbito da psicanálise, é interessante observar como, historicamente, isso vai sendo construído, né? Então, a gente tem algumas raízes históricas que fundamentam o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico. Aqui eu estou colocando a sigla PIP para facilitar, porque é um nome bem grande. E essas raízes podem ser encontradas, inclusive, em autores como o Winnicott e o Walter Trinka, tanto segundo a Barbieri quanto a Tardivo. Aqui eu vou frisar um pouco das contribuições do Winnicott para essa modalidade, tá? Que é o autor que, inclusive, norteia a minha prática clínica. Quando nós vemos as obras do Winnicott, ele trabalhava com uma modalidade de atendimento que é conhecido como consultas terapêuticas. Nessa modalidade, o Winnicott oferecia um ou mais encontros que, apesar da brevidade, eram densos em potencial de transformação. Então, nessas consultas, tinha-se uma técnica em que a dupla terapeuta-paciente
realizava rabiscos alternados e juntos criavam desenhos que, de repente, ganhavam forma, aquilo que inicialmente parecia amorfo, né, que aparentemente parecia que não iria compor uma imagem. Tanto que, se vocês procurarem aí no Google, enquanto eu falo, jogo do rabisco, né, ou Scribble Game, como que é o nome em inglês, vocês vão ver algumas imagens que o Winnicott vai apresentando no seu livro, né, das consultas terapêuticas. Então, esses desenhos ou rabiscos que ali junto ao paciente ia se compondo. Então, vocês vão encontrar aí, se vocês pesquisarem, para ver como que é interessante essas formas que iam sendo criadas. Então, essa técnica o Winnicott batiza de jogo do rabisco, a qual lhe servia para entrar em contato com a criança, né? Então, lembremos que o Winnicott atendia ali sujeitos com dificuldades já muito precoces, né? Sobretudo as crianças, né? Pacientes pré-verbais ou não verbais, alguns com dificuldades no âmbito da comunicação, né? A criança não associa livremente como faz o adulto, mas ela se comunica por qual via? Pela via do lúdico, né? Então, lembra que eu estava falando lá daquela minha paciente? Ela também se comunicava dessa forma, né? Através dos desenhos. Então, se via ali, a partir desse jogo do rabisco, inserido nessas consultas terapêuticas, nessa modalidade mais breve de atendimento, que era possível se estabelecer um outro modo de comunicação com os pacientes e acessar o mundo interno, através desses recursos lúdicos. Uma forma de acesso, em síntese, que pela via da oralidade não seria possível em tão pouco tempo nesse tipo de consulta. Então, no seu trabalho com crianças, relatou que mudanças já eram observadas em uma ou duas consultas e que tal prognóstico foi possível mediante a participação da família. Então, isso é muito interessante pensar também, né, no Winnicott como sendo aí um autor da psicanálise que enfatizava o papel da família no tratamento, né, das informações que são disseminadas para a família, para orientá-los enquanto agentes importantes para favorecer o desenvolvimento humano. Acerca da pertinência de tais consultas, Winnicott descreve que há situações em que a entrevista cumpre a função inicial de introduzir um trabalho psicoterapêutico mais longo ou intensivo. Então, é interessante perceber que, através dessas consultas, né, ou desses atendimentos mais breves, você tinha ali a possibilidade de, talvez, inclusive, vir a substituir uma terapia que seria muito mais longa. Entretanto, o autor destaca que não raramente a criança apenas se tornava emocionalmente disponível para esse tipo de continuidade após ter experimentado no encontro preliminar a vivência de ser compreendida. Então, digamos que esse tipo de recurso era um preparatório para a terapia, né? Será que esse sujeito ele tem, de fato, condições de estar num processo psicoterápico, de estar numa análise? Então, isso é interessante pensar. Lembremos, inclusive, lá das entrevistas iniciais do Freud, né, em que se avaliava, inclusive, as condições de analisabilidade dos pacientes que chegavam. Nesse sentido, vê-se uma grande proximidade com o psicodiagnóstico interventivo, sendo que esse último pode substituir uma psicoterapia prolongada, preparar o paciente para iniciá-la e favorecer a construção de um encaminhamento mais coerente e ajustado às necessidades do paciente e de sua família. Então, vejam que a gente está falando de uma modalidade em que o sujeito pode, num período curto de tempo, né, então não se tem ali um consenso acerca de quantas sessões seriam utilizadas, porque isso vai depender muito da demanda, de quem é o paciente ou de quem é o grupo, né, a gente tem registros ali de até 12 sessões, né. A que eu vou relatar a seguir para vocês ocorreu em cerca de 8, né, um total ali de 2 meses aproximadamente, mas isso tudo dependendo da demanda e de quais instrumentos você vai utilizar para operacionalizar essa modalidade. Então, no que tange a caracterização do PIP, como hoje se conhece, este compreende, segundo a Barbieri e Heck, que vem desse livro aqui, de avaliação psicológica, tá? Um livro de 2017. Esse capítulo que eu vou citando, vocês vão ver, Barbieri e Heck, 2017, várias vezes. É o capítulo 30, é o último capítulo do livro, para quem
quiser acessar, é esse livro Avaliação Psicológica, Aspectos Teóricos e Práticos, da editora Vozes. Então, você tem o seguinte: compreende as entrevistas e técnicas projetivas, principalmente como meios de comunicação entre o psicólogo e paciente, embora não desvalorize o potencial avaliativo que elas apresentam. Então, vejam que o principal instrumental está nessas entrevistas abertas, né, nas técnicas projetivas ou recursos mais expressivos, ou seja, a gente não está falando aqui de instrumentos quantitativos, né, muito objetivos, apenas focados na mensuração, mas em algo que vai trazer uma dinamicidade para o atendimento. Tem-se que também não possui um número determinado de sessões e nem uma sequência rígida de etapas a serem seguidas, né? Então, como eu fui falando, não tem ali um consenso acerca de quantas sessões, né? Tudo isso vai sendo decidido ali mediante a apresentação da demanda que esse paciente fará ao psicólogo. Também a sequência desses instrumentos é sempre pensando em como esse processo vai decorrendo, né? Então, não é algo em que você faz um preparatório, né, antecipadamente, porque a gente aqui está falando, né, de uma modalidade, inclusive, bebendo da psicanálise, o que permite liberdade e flexibilidade ao profissional para se ajustar às necessidades do paciente. Então, vejam que é algo muito mais elástico, mais dinâmico, né, mais modulável aquilo que o paciente vai apresentar enquanto demanda, né? O número de sessões, o tipo de instrumento que vai ser utilizado, né, a sequência na qual esses instrumentos vão ser apresentados ao paciente ou aos pacientes, se for o caso de um atendimento de grupo. Em sua operacionalização, essa prática se define, sobretudo, pelo uso de métodos projetivos como dispositivos mediadores, né? Então, mediadores no sentido de favorecer ali uma comunicação outra entre o psicólogo e o paciente, favorecendo assim o acesso a conteúdos inconscientes e a produção de encontros potencialmente transformadores, do primeiro ao último, não apenas no último, porque aqui, igual a gente falou, desde o primeiro encontro você já pode observar conteúdos emergindo e o terapeuta também intervindo. Prevê-se também uma entrevista final, só que diferentemente do psicodiagnóstico, essa entrevista final, nela não vão ser trazidos todos os elementos que foram observados durante o processo, e isso vai sendo feito ao longo do processo. Mas essa entrevista final, ela tem um caráter mais de fechamento, né, uma retomada, uma devolutiva, mas durante as outras sessões, o terapeuta ainda estará fazendo as devolutivas, tá? Então, esse também é um diferencial em relação ao psicodiagnóstico tradicional. Vejam como essa modalidade, né, modalidade mais breve, mais dinâmica, com recursos que não são esses recursos muito objetivos, padronizados, são muito mais sensíveis e adaptáveis à demanda que é apresentada, né, ao psicólogo. Elas podem contribuir nessas instituições em que você tem uma escassez de recurso, né, uma escassez de tempo. Então, pensando aí no serviço público, a fila precisa rodar, né? O usuário, ele tem um tempo para permanecer na instituição. O objetivo é a alta, né? Tem mais usuários para serem inseridos no serviço. Então, se a gente consegue pensar em modalidades como essa, o quanto que as instituições e os usuários que dependem dela e também os profissionais que trabalham nela poderiam vir a ser beneficiados. Então, isso implica que, para além da clínica tradicional, a modalidade aqui discutida se mostra especialmente necessária em contextos diversos onde o cuidado psicológico acontece de forma ampliada. Então, nesse sentido, meu objetivo agora vai ser relatar o processo do psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, o PIP, que eu realizei num CAPS 2, né? Como eu falei, um atendimento que durou ali cerca de 2 meses, né, salvo engano, 8 sessões, com uma dia de mãe e filho. E aí, ao longo desses atendimentos, eu fiz uso dos seguintes recursos artístico-expressivos: a linha da vida,
o genograma, o espaçograma e o arte diagnóstico familiar. Aqui eu vou colocando as referências que vão aprofundando, né, no que consiste cada instrumento, mas explicando bem brevemente. A linha da vida é um recurso gráfico e narrativo que organiza numa linha do tempo, como a gente faz no papel. Então, vamos supor que você tem aqui uma folha em branco na horizontal, em que você vai fazer uma linha na horizontal, e descrevendo os vários eventos da vida, né? Então, se pede para que o paciente vá relatando datas importantes, né, eventos que ele considera significativo, e a partir dali a gente vê o que é importante no contexto familiar, por exemplo, o que é importante para um, e o que não é importante para outro, né? O nascimento de um filho, um casamento, né, uma data marcante para o casal, né, para a família que está ali. Então, será que esses eventos são igualmente importantes ou não? Né, o que cada um vai colocar no papel como sendo algo marcante da própria vida? A gente tem o genograma, que é uma espécie de árvore genealógica da família. Então, consiste em você solicitar que se coloque os membros ali das últimas 3 gerações, geralmente, né, até os avós. E é interessante ver, assim, quais nomes são lembrados, né, qual que é a história dessa família, qual que é o histórico, inclusive, de adoecimentos na família. O espaçograma, que vai mapear o espaço físico, então, basicamente, um desenho da planta da casa, em que você vê qual cômodo cada membro ocupa, né, qual que é o lugar de cada um, se os limites estão bem definidos, né, como que se projeta essa casa, né, um espaço tão íntimo no qual essa família mora, como isso é colocado no papel, né, lugar, não tem o seu lugar, a privacidade, não há. E o arte diagnóstico familiar, que é uma técnica de avaliação familiar baseada em desenhos diversos com temas pré-definidos, né? Então, você tem desenhos livres, você tem desenhos da família humana, você tem desenhos da família abstrata, você tem alguns rabiscos individuais e rabiscos em conjuntos, tudo isso para avaliar o funcionamento da família com a qual eu trabalhei nesses 2 meses que eu mencionei. Gente, até aqui, vocês conseguem me ouvir? Tá tudo bem? Vocês estão vivos? Tudo certo? Tudo bem, Ian. Então, deixa eu tomar uma aguinha. O ritmo tá ok, eu tô falando muito rápido. É que tem bastante coisa para falar, então eu vou meio no modo turbo. Tá ótimo, Ian. Pode prosseguir assim. Então, agora, para deixar mais dinâmico e vocês poderem entender como isso vai funcionar na prática, eu trago aqui o caso da Francisca e do Samuel, né? Ambos são pseudônimos da mãe e filho que eu atendi no CAPS 2, que foi onde eu realizei essa pesquisa. Eu atendi um outro caso também, que era de um casal, mas eu acho que esse aqui é mais ilustrativo para o nosso dia de hoje. Então, Francisco e Samuel, pseudônimos, mãe e filho, a díade que compareceu ao psicodiagnóstico interventivo, eles foram convidados pela equipe a participar da minha pesquisa, então a equipe que fazia toda essa interface com os usuários, né, possíveis interessados, possíveis participantes para a minha pesquisa, e eles prontamente aceitaram em participar. O Samuel, um jovem adulto, foi inserido no serviço em função de um quadro clínico considerado pela equipe como enigmático, então não sabia se ao certo o que é que o Samuel tinha, se era algum tipo de psicose, se era alguma outra condição, inclusive neurológica, né? Segundo a mãe, o Samuel, ele começa o acompanhamento ali porque ele começou a engolir alguns objetos, né? Objetos perigosos, letais, inclusive, como pilhas, clips, plugs de tomada, pedrinhas e até mesmo um relógio. Então, se a gente pensa aí pilha, né, clips, tudo isso que, assim, carregam ali a possibilidade de machucar o trato intestinal. Então, aconteceu que ele teve que fazer algumas cirurgias abdominais para retirar esses objetos do trato digestivo, além de depois disso começar a acontecer novamente, já que não dava para fazer mais cirurgia, porque ele já tinha feito 2, ele teve que começar a tomar alguns laxantes
e reorganizar a família para ficar muito mais atenta em relação aos comportamentos dele. Francisca, que é a mãe, que também compareceu com o Samuel, as entrevistas, aqui eu estou fazendo a apresentação do caso antes de começar a relatar como tudo foi acontecendo. Ela atribuía tais comportamentos a uma busca por atenção do Samuel, como se ele quisesse mobilizar todo mundo para, de repente, passarem a olhar para ele. No CAPS, o Samuel participava do grupo psicoterapêutico voltado à neuroestimulação e realizava atendimentos individuais com a técnica de referência. Enquanto a Francisca, que era a principal responsável pelo Samuel, de uma família até relativamente populosa, mas ela era a única que participava de forma assídua, ela frequentava as reuniões que eram destinadas à família e sempre mantendo contato frequente com a equipe do serviço. Então, apesar do acompanhamento, permaneciam essas dúvidas em relação ao diagnóstico do Samuel, havendo hipóteses levantadas pela equipe relacionadas a quadros psiquiátricos ou a quadros neurológicos, como eu havia mencionado. Como que era a rotina dessa família? Uma família bem marcada por intensa proximidade entre a Francisca e o filho, o Samuel. Desde o início desses episódios de injeção de objetos, ele passou a dormir no quarto da Francisca. Então, colocaram ali um colchão para ele, né? Ele deixou o próprio quarto e ele começa a dormir no quarto da mãe. O pai geralmente está em viagem, né? O pai aqui eu vou chamando de Gilberto, e ele está sempre viajando, cuidando dos negócios, ele não para em casa, né? Essa busca de atenção que a Francisca nomeia do Samuel seria então em relação ao pai, que não estaria dando atenção a ele. Então, a Francisca tem como estratégia deixar um colchão no chão do quarto dela, para que o Samuel ficasse ali e ela pudesse monitorá-lo, para que ele não saísse durante a noite pela casa e começasse a engolir esses objetos. No cotidiano, ele necessitava de orientações constantes para realizar atividades das mais básicas, como se vestir, tomar banho, organizar a rotina, o manejo com o dinheiro que ele ganhava trabalhando, né? Então se via uma sobrecarga por parte dessa mãe que a todo momento estava providenciando os cuidados com o Samuel, ao mesmo tempo que se desejava que ele tivesse alguma independência. Mas ela era a principal encarregada de escolher qual roupa ele ia vestir, né, de direcionar qual que seria o horário do banho. Mas, para além da mãe, havia ali o pai, né, o Gilberto, que não parava em casa, e mais 4 irmãos mais velhos, que são irmãos biológicos. Aí vem um dado muito importante, o Samuel ele é filho adotivo. Tá? Relatou-se que a genitora era uma antiga vizinha da família, que era negligente em relação aos cuidados para com o Samuel quando ele era bebê, e chegou inclusive a agredi-lo fisicamente, o que inclusive pode ter motivado esse suposto prejuízo cognitivo. Percebendo essa situação, a Francisca, que era vizinha dessa mulher, acolheu a criança em seu 1 ano e meio de vida, mas a adoção foi formalizada apenas depois. Então vejam que esse é o cenário. Eu já vi ali 4 filhos biológicos desse casal, Francisca e Gilberto, e o Samuel é adotado com 1 ano e meio de vida, né, depois de passar aí por esse histórico de agressão com a genitora. A figura paterna, por sua vez, aparece descrita como pouco presente no cotidiano familiar. Então, segundo os relatos, tanto da Francisca quanto do Samuel, o pai permanecia ausente durante grande parte da semana, tinha baixa participação nos cuidados com o Samuel e apresentava dificuldades na relação com o filho, incluindo aí episódios de brigas verbais, discussões, ou total afastamento. Então, quando ele estava em casa, era como se ele não estivesse, e o Samuel constantemente desejando mais atenção do pai. Enquanto isso, a Francisca, certamente sobrecarregada com as responsabilidades, assumindo de forma predominante o cuidado cotidiano do filho. Lembrando aqui, né, que a Francisca, ela já é uma mulher idosa, tá? O Samuel é um jovem adulto, mas a Francisca já é uma mulher mais velha. Um episódio importante, revelado por Samuel no segundo encontro, envolve uma antiga babá da família e um caso extraconjugal do pai ocorrido há muitos anos. Fato que Francisca desconhecia ter sido percebido pelo filho.
Então, o que aconteceu, né? Eu estou colocando essa informação já antes, porque esse que é o cenário dessa família, né? Houve ali um caso extraconjugal desse homem, né? O Gilberto. A Francisca fez de tudo para esconder do Samuel, né? Os outros filhos sabiam, mas o Samuel, como ele era o filho mais novo, né, e tinha toda essa série de questões já desde pequeno, ele foi privado da verdade. Mas acontecia que ele percebeu, na verdade, ele sabia, ele já tinha presenciado. Então a gente vai vendo que nessa família havia muitos segredos, né, segredos em relação a como a adoção do Samuel se deu. Ele, por exemplo, não sabia de minúcias da própria adoção até aí o processo do psicodiagnóstico interventivo. A mãe não sabia que ele tinha conhecimento da traição do pai e foi descobrir ali também. Então a gente percebe que esse mal-estar familiar também justifica a pertinência de eles estarem ali nesse psicodiagnóstico interventivo, né, nesse atendimento breve, nessa intervenção conjunta, nessa intervenção familiar. Essa modalidade de tratamento que é oferecida a partir da pesquisa, ela é uma modalidade paralela ao cuidado que já vinha sendo oferecido no CAPS. Então, ele frequentava as oficinas, né, tudo aquilo que ele já fazia no CAPS, mas ele também frequentava a minha pesquisa, entendendo que tudo estava amarrado, né? Então, isso é muito interessante para pensar que ali, inclusive nesse CAPS, eu fui considerado quase um membro da equipe, né, de tão bem acolhido que eu fui. Então, eu prestava contas, eu fazia ali a evolução, né, o termo ali de atualização de prontuário também. Então, entendeu-se que isso também compunha o tratamento desse usuário. Aqui eu vou relatando um pouquinho do processo em si, né? Então, eu vou trazendo elementos mais importantes de cada atendimento. Eu vou trazendo aqui algumas imagens dessas produções, ocultando, claro, qualquer indicativo de nome, né? Então, todas as imagens foram editadas, todas as palavras que aparecem não são palavras que vão identificar nenhum desses sujeitos que, ainda que tenham assinado o consentimento, né? Aqui eu estou mascarando os nomes, né? Ocultando informações específicas, né, dando uma alteração na história para que ninguém possa identificá-los apesar do consentimento. O que a gente observa já desde o início do processo? Que a Francisca, a mãe, ela já chega dizendo que ela imaginava que apenas o Samuel conversaria comigo. Então ela começa a questionar, mas eu preciso ir também? Né? Então assim que eu os chamo para o atendimento, ela questiona, mas eu preciso ir? Eu achei que era só com ele. Não, é ele que tem o problema. O que estamos propondo seria essa intervenção com os dois. Eu gostaria de conhecer os dois. Né? Então, ela já começa com uma relutância inicial que perdura todo o processo de que, não, você deveria falar apenas com o Samuel, é ele que tem o problema. Todavia, o que se observa desde o começo é que a Francisca monopoliza toda a fala. Né? Então a Francisca conta do filho, a Francisca conta dela, né? Ela que é a grande responsável por fornecer mais informações, até porque o Samuel é muito mais reservado, né? Muito provavelmente em razão aí desses supostos prejuízos que se imagina que ele possui a nível cognitivo. Ele permanecia calado ou respondendo de modo muito breve quando interrogado, e sempre que eu fazia uma pergunta direcionada a ele, ele olhava para a mãe e parecia aguardar um tipo de aval para legitimar suas falas, como se ele aguardasse até uma permissão dela para que ele pudesse falar. Ainda assim, é um movimento muito contraditório, porque a mãe, mesmo nesse movimento de autorizá-lo ou não a falar, ela exigia, né, dizia que ele deveria ser mais independente, ter mais autonomia, mas ao mesmo tempo parecia censurar sua fala em alguma medida. Vai se observando, então, como Samuel é colocado nessa posição de paciente identificado. Não é ele que tem o problema, é com ele que você precisa falar. Né? E essa insistência que a Francisca manifestou, como eu havia comentado. Logo no início dos atendimentos, dessas sessões, então, né, além de uma entrevista inicial, em que eu pude conhecê-los, né, conversar um pouco com cada um,
em que eles me ofereceram também, né, esse pano de fundo que eu fui citando anteriormente, essas informações, né, de anamnese. No decorrer desses atendimentos, então, nós iniciamos com as produções gráficas. Né? A primeira foi a linha da vida, em que você traça ali o histórico, né, dos eventos importantes para cada um, e já se observava que as produções gráficas não incluíam o outro. Então, nem a Francisca incluía o Samuel, e nem o Samuel incluía a Francisca inicialmente. As informações pareciam muito confusas, muito difusas, incompletas, né, esquecimentos de datas, de eventos importantes, de nomes de pessoas, né, próximas da família, inclusive. Então, nós vamos percebendo que no decorrer desses atendimentos, a história da família começa a ganhar mais forma. Especialmente na linha da vida, a Francisca, quando vai colocar os eventos importantes, né, então tem lá a linha horizontal, alguns eventos que ela vai elencando são o nascimento dos 4 filhos biológicos. Então ela coloca lá, ano tal, fulano nasceu, no outro ano, tal pessoa, né, depois, 2 anos depois, nasceu esse, e depois no quarto, tinha a data de nascimento, a data de adoção do Samuel? Não, né? Então, o que seria esse esquecimento do Samuel, né? Onde que ele estava alocado na história de vida da própria mãe, né? Enquanto o Samuel também não colocou nada em relação à família na própria linha e preferiu falar da escola, do futebol, das coisas do dia a dia que ele considerava importante. Nós vamos vendo a emergência também de segredos que não eram ventilados entre os familiares. Então, quando se começa a falar sobre a história do Samuel, a Francisca tem a possibilidade de dizer de como aconteceu toda essa adoção, e ela verbaliza que é algo que ele estaria ouvindo pela primeira vez, né, com mais detalhes assim, e ela sempre teve medo de contar, porque não sabia o que ele poderia pensar, né, sempre convidou ele a ter contato com a própria família biológica, mas ele nunca desejou, porque ele considerava que a família dele era a família adotiva. Ao mesmo tempo que a gente vê um distanciamento da família adotiva para inseri-lo na própria história da família. Logo nos... Tenho uma pergunta, só para tentar entender melhor como é que foi a intervenção. Então, você fez as entrevistas, né, separadamente primeiro, mas todo o uso desses instrumentos, né, do genograma e tudo mais, foi com os dois juntos no atendimento? Tudo foi com os dois. Tudo com os dois? Isso, tudo com os dois. Entendi. Então, essa primeira entrevista foi com os dois juntos, né, e os encontros subsequentes em que teve a aplicação dos instrumentos também envolveu os dois. Então, todas as informações, como a adoção, né, a traição, tudo ali, um falando para que o outro pudesse ouvir. Né? Então, a Francisca compartilha esse segredo, que era a adoção do filho, e depois o filho compartilha a traição do pai, que ele tinha conhecimento, e a mãe imaginava que ele não tinha conhecimento. Então, a gente já começa a perceber que, conforme eles vão tocando na história familiar, a partir desses desenhos, você tem a emergência de conteúdos que até então estavam ocultados. Né? Os conflitos aí dessa família, né? O que não estava sendo dito, o que inclusive perturbava o funcionamento desse grupo. Mais adiante, a gente vai vendo como os instrumentos, sobretudo a partir da construção do genograma, que é a árvore genealógica, né? Você dizer quem é filho de quem é pai de quem é o avô. A Francisca comenta o seguinte, enquanto ela está elaborando o genograma, ela diz: eu tenho 4 filhos e o Samuel. Ora ela falava essa frase, ora ela dizia: tenho 4 filhos mais um. E é muito emblemático se a gente pensar psicanaliticamente a organização desse tipo de discurso, porque para um desavisado, o 4 mais 1 poderia ser interpretado como são 5, né? Mas vamos olhar o discurso: 4 filhos e o Samuel, né? 4 filhos mais 1. Por que esse 1 está distanciado daqui? Né? Então, é interessante ver como, a nível de discurso, esse filho ele vai sendo
colocado para longe dos demais. Então ele é esse mais um o quê? Ele é mais um filho? Ele é um estranho? O que ele seria? E aí, eu vou mostrar para vocês como isso ficou mais concreto a partir do genograma. Então aqui é o genograma que a Francisca elabora, e ela coloca todos os filhos, ela coloca os netos, mas ela percebe, a partir do comentário do Samuel, que ela havia se esquecido dele. Então ele diz, você esqueceu de me botar aí. Então ela coloca os 4 filhos na árvore genealógica e esquece de colocá-lo. Então quando ele diz isso, ela rapidamente se movimenta e faz esse quadrado que está circulado aí em vermelho. Ela puxa essa linha, faz o quadrado, né, para representar que é o homem, né, o quadrado no genograma é o homem, a bolinha é a mulher. Eles tiveram muita dificuldade na compreensão das instruções, inclusive, né, a gente vê que não é um genograma clássico, né, respeitando ali as instruções, mas vejam só como aqui pelo genograma ela anuncia o lugar desse filho, né, um filho que sequer toca a linha da família, né, eu aqui quis até dar esse zoom aqui para a gente ver como o Samuel ele foi inserido flutuando, né, esqueceu de colocar ele, como assim, né, e aí quando ele diz isso, né, você esqueceu de me botar aí, ela responde, não coube você, mas você já está aqui comigo. E é quando ela rapidamente se apressa para colocá-lo, porque ela fica muito desconcertada. E aí é interessante, né, qual que é o movimento de apontar, mas como assim, né, ele está aí, foi esquecido, né, eu inclusive, como os genogramas ficaram bem confusos, eu solicito que eles possam fazer novamente. Tanto ele quanto ela fazem uma segunda versão, e ainda nessa segunda versão, o Samuel é colocado bem marginalizado, né, sempre colocado por último, o quadrado dele quase não tocando a folha, né, quase não tocando a linha dos outros filhos, então a gente começa a questionar qual é o lugar que ele ocupa na história dessa família. A Francisca continua insistindo que os atendimentos sejam apenas para o Samuel, dizendo que ele tem muito o que falar. Então ela fala assim, não, é só ele que tem o problema, né? Ele tem algo para te contar, né? Seria melhor se você conversasse apenas com ele. E eu já vou percebendo que ela também tem muita coisa a falar, né? Qual será o lugar que ele ocupa para ela, né? Será que houve uma apropriação desse exercício de maternidade, né? Então, quando ela começa ainda a insistir nisso, né, você deveria falar com ele, e ela fala tudo isso na frente dele, né, ela tem comentários, inclusive, muito pesados sobre ele, né, dizendo que ele é folgado, que ele não faz nada, e que ele é assim, assado, enquanto ele está ali do lado dela ouvindo tudo, né, então, apesar da condição de saúde dele, ele ainda está ali. Então, da mesma forma que eu ouço, ele ouve, né, então em algum momento, eu respondo o seguinte, e você também, né? Você tem muito o que falar também. Aí Francisca contestou, mas ele não me ouve. E aí eu respondo, você fala como se o Samuel não estivesse aqui, assim como eu, ele está te ouvindo. E ele é livre para falar também, assim como você. E aí é curioso como ela vai, a partir disso, falando muito mais, expressando muito mais, apesar dessas resistências em falar, né, dizendo que, não, o atendimento tem que ser para ele, hoje eu estou com preguiça de fazer as produções, ainda assim ela assumia a condução do processo, isso era interessante de perceber. Conforme ela vai fazendo mais apropriação do espaço para ela, o Samuel ele passa a se apresentar muito mais sonolento, as sessões. Então, a mãe chegava muito mais ativa, muito mais falante, e ele, né, por sua vez, muito mais cansado, sonolento, distante. E a Francisca dizia que era em razão do uso da medicação que ele tomava. Então, por conseguinte, ele fica menos participativo ao longo do processo. Mas, enquanto isso, a Francisca está ali falando, aproveitando o momento. E aí vem a pergunta, né? Afinal de contas, quem precisava falar aqui? A demanda era de quem? Né? Quando eles aceitaram participar,
da situação lá da pesquisa, quem foi o grande interessado? Foi ele? Foi ela? Né? O que a fez ir até lá, inclusive? E aí vem a pergunta, né? Quem está adoecido? Adoecido não no sentido de ter uma questão que justificasse, por exemplo, estar inserido no CAPS, mas quem está adoecido em razão dos segredos, né, dos não ditos, das coisas que ficaram mal elaboradas, parecia que a Francisca também estava, né? Eu vou trazendo aqui alguns recortes das produções. Esse daqui, então, é o genograma da família, né? Então, eles fazem em conjunto a casa em que eles moram, e é interessante ver como eles tiveram muita dificuldade de construir esse espaço, né? E é algo que até na história da família é bem marcante, porque atualmente eles moram numa casa em que eles não estão satisfeitos, né? Então é uma casa em que majoritariamente os dois ficam ali passando o tempo, né? O pai não é muito presente, os outros irmãos moram em outros lugares, apesar de cada um ter o seu próprio quarto, né? A gente vê, não sei se vai dar para ver o meu cursor aqui na tela, né? Você vê ali que tem um colchãozinho, né, no quarto da Francisca, que é o colchãozinho em que o Samuel dorme, né? O quarto do Samuel tá lá abandonado. É uma casa que você não vê o desenho ali de móveis, né? De muitos móveis. É tudo muito frio, né? Uma falta de proporção, uma falta de delimitação, né? A gente vê que eles apagaram várias vezes aqui as paredes, então até um desconhecimento desse próprio espaço no qual habitam, né? Então eu vou colocando aqui que durante a construção do genograma, perdão, do espaçograma, a comparação entre a antiga moradia e a casa atual evidenciou um certo distanciamento afetivo em relação ao espaço em que vivem, perceptível tanto na representação gráfica, em que se houve dificuldade, quanto na ausência de detalhes sobre os ambientes, né? Então, para além disso, né, eles vão contando do detalhe de que o Samuel dorme junto com a Francisca, né, nesse colchão no chão. Então, o que isso representa? Assim, é apenas uma preocupação em relação a ele ir lá e inserir esses objetos, ou é uma dependência mútua entre esses dois, ainda que a mãe insista por mais independência, que ele tem que se desenvolver, se virar sozinho. No penúltimo encontro, eles realizam o ADF, né, que é uma série ali de desenhos. Alguns desenhos são livres, alguns desenhos são mais direcionados, né, para desenhar a família, figuras humanas, figuras abstratas. E aí eu trouxe esse desenho do Samuel só para vocês verem como um jovem adulto, já na casa dos 20, desenhou a própria casa, né? Então, no desenho livre, ele faz essa casa, e aí ele coloca ali, né, no canto inferior à direita, né, eu peço para ele dar um título, né? Daí ele escreve a palavra título, 2 pontos, a casa mal assombrada, né? Então, é assim que parece que ele se refere à própria casa. Ele já é um homem muito grande, inclusive, né? Mas olha como ele se desenha aqui, nessa espécie de sofá, né? Praticamente um bebê, né? Um bebê, né? Essa aqui ele diz que é a mãe. A gente vê uma casa em que as paredes são transparentes, inclusive, né? O que já vai nos dando aí o tom de uma falta de privacidade, né? Uma falta de limite. Essa figura da mãe do lado de fora, aparentemente observando, né? Então é muito curioso ver como ele vai organizando essa produção e os elementos, como eles são projetados no papel, né? Então vejam esse sol, né? Esses elementos muito infantilizados, muito regredidos, né? Então aqui a gente já vai tendo até um diagnóstico, né, mais diferencial de qual poderia ser a condição dele, né? Então a partir dos desenhos que ele produz separadamente, tanto ele fazia os dele, a mãe fazia os dela, depois eles faziam algo em conjunto. Quando faziam em conjunto, não tinha forma nenhuma, né? Mas os dele vão dando o tom de uma dificuldade mais no campo neurológico mesmo, né? Assim, desenhos que acabam não coincidindo aí
com desenhos esperados para a fase do desenvolvimento na qual ele se encontra. Nos desenhos da família, Francisca se esqueceu de se incluir, enquanto Samuel representou todos os pais e os irmãos. Eu vou falar do da Francisca primeiro. O dela é o da esquerda, tá? Então ela coloca os 4 filhos, né? São 3 homens e uma mulher. Ela coloca o marido. Aí, novamente, ela faz aquele movimento de se esquecer do Samuel, mas ela própria já se policia, lembra? E aí o desenha em seguida. Mas ainda assim dá para ver como ele está distante desses irmãos, né? Eu não sei se vocês percebem, né? Ó, parece que há um espaço muito maior em relação aos demais membros da família, né? Novamente, aquela lógica do 4, né? Aqui o pai no meio, mas esse mais um que está afastado. Enquanto isso, na direita, o desenho do Samuel sobre a própria família. Desenha o pai, desenha a mãe, desenha os irmãos, né? Então ele vai colocando aqui, né, por ordem, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Desenhos, assim, que parecem cartoons, né? Se vocês lembram aí dos cartoons que a gente assistia na infância, eles geralmente têm essa característica mais infantilizada, né? Então, esse é o tipo de desenho que ele produzia. E aí o título é Eu Amo a Minha Família. Acho curioso, assim, né, a forma como a Francisca esquece de se colocar. Então, ela sempre nessa movimentação de lembrar dos demais, mas não se lembrar dela e não se lembrar do Samuel, né? Curiosamente, a pessoa com quem ela passa mais tempo. E o Samuel, por sua vez, sempre representando a família nessas produções em que se pedia para desenhar figuras humanas, né? Ou ele representava a mãe, ou ele representava os irmãos, né? Ele se lembrava ali do nome das pessoas, mas a mãe eu esquecia. Inclusive, um dado que eu tinha até me esquecido agora, quando eu falo do genograma, a Francisca diz o seguinte, eu dou a instrução, né, que eles deveriam fazer aí essa árvore genealógica da família. Ela diz o seguinte, mas ele não tem contato com a família dele. Ele não sabe quem são. E aí eu digo, mas eu achei que vocês fossem a família dele. E ela, né? E ele nem ousa em fazer uma outra representação de uma outra família, né? Lógico que ele já começa fazendo ali a representação da família adotiva, né? E ele vai lembrando, assim, de vários nomes, ele coloca todo mundo, né? Os sobrinhos, os filhos de uma namorada do irmão, que nem são netos da Francisca, e ela comenta, mas eles não são a sua família. Daí ele fala, não, mas eu quis colocá-los, né? Então é interessante ver qual que é o tratamento que essa família dá para quem é de fora, né? Os filhos da namorada, que não tem ali o sangue deles, né? E ele próprio, né? Que é esse 4 mais 1. Então eu coloco aqui que nos rabiscos individuais e coletivos emergiram produções fragmentadas, pouco integradas, né, refletindo ali dificuldades de uma construção compartilhada. Falei que no ADF fica mais nítido, né, a alimentação do Samuel na elaboração simbólica, e que a principal demanda clínica recaía sobre a Francisca, que monopolizava a fala e trazia conteúdos pessoais muito relevantes. Então, no último encontro, que tem esse caráter de fechamento, eu começo a questionar como que foi para os dois, né? Ela, certamente, né, monopolizando de novo a fala, dizendo de como foi importante esses meses de trabalho, que no início ela teve muita resistência para com as atividades, né? Então, ela manifestava ali, tô com preguiça de desenhar, de novo isso, mas ao mesmo tempo, quando ela começava, aquilo rendia muito, né? Rendia muito material para a gente poder conversar. Ela começou a se implicar muito mais, né? Fazer uso ali do dispositivo, entender que tinha-se ali uma dificuldade em relação à maternidade do próprio filho. Então ela começa a reconhecer, daí no fim, né? Nesse último encontro, ela verbaliza. Sinto que há uma dificuldade em ser mãe do Samuel, né? Ele me exige muito, né? Ele depende muito de mim, e é algo que eu comento, e você parece que depende dele também, né? E aí eu vou apontando tudo isso que foi sendo levantado, né? A importância de favorecer um certo grau de autonomia para o filho, para que ela possa se cuidar também, né? Então eu vou fazendo essa reflexão, você se esqueceu nos desenhos,
né? Você desenha todo mundo, mas você não se coloca, né? Então eles vão dizendo, né, que esse pai, o Gilberto, que é tão ausente, é o chefe da família, mas ali a gente começa a pensar quem que chefia essa família de fato? Porque o pai está sempre fugindo, né? Parece que toda a carga de cuidar de tudo fica para Francisca. Então o terapeuta ressaltou a sobrecarga, especialmente em relação a Samuel, que ela confirmou a relatar impaciência recente e sentimentos de culpa, além de verbalizar pela primeira vez a percepção de que o filho permaneceria dependente e que a família já se organizava para cuidar dele no futuro. Então isso é muito importante porque ela consegue verbalizar ali na frente dele, para que ele possa ouvir. Sabemos que ele tem uma dificuldade, a gente se organiza para que no futuro um dos meus filhos, os sobrinhos e afins possam vir a cuidar dele. Então, ele começa a ser inserido no projeto da família. Ela relata dificuldades de se afastar de Samuel e de investir em projetos pessoais. Então, aí a gente já vê, como uma conclusão do processo psicodiagnóstico interventivo, como que essa mãe precisaria de um espaço apenas para ela. Então, para além de um atendimento familiar, que também poderia ser necessário, se o Gilberto topasse participar, porque ele também estava ali no cerne das demandas de ambos, como ela, Francisca, precisaria de uma terapia também individual. Então, uma das propostas do psicodiagnóstico interventivo é a gente poder fazer um encaminhamento. Então, houve-se ali, aparentemente, um preparatório para ela, pensar em quais conteúdos ela poderia trabalhar, e esse encaminhamento, um espaço somente para você, seria muito benéfico. Ela emociona-se no final a reconhecer que encontrava sentido na sua existência, sobretudo no reconhecimento dos filhos. E aí, no último encontro, ela solta a seguinte frase, reformulando, ressignificando aquela do 4+1. Eu tive 4 filhos e ainda adotei mais um, então eu tenho 5. Então a gente passa daquele estágio do 4+1, em que o Samuel era esse mais um, sei lá o quê, aparentemente não estava no local de filho, para agora dizer eu tenho 5. Tive 4 biológicos e ainda adotei mais um filho, então eu tenho 5. Então o terapeuta ressaltou a importância da construção gradual de autonomia do Samuel e apontou a dependência mútua estabelecida entre mãe e filho, destacando a ausência recorrente do Gilberto na dinâmica familiar e como isso parecia atravessá-los. Então, quem de fato chefiava essa família? O pai estava sempre fugindo, então a gente vai, inclusive, empoderando essa mulher. Olha quanta coisa que você faz, você fica responsável por muita coisa, os cuidados para com Samuel estão sempre nas suas mãos, então como deve ser difícil. Constatou-se que na prática era Francisca que sustentava a organização dessa família, o que a fez reconhecer que sempre protegeu Samuel de informações importantes, da própria adoção, da traição, criando numa redoma de vidro, que na verdade não foi suficiente para protegê-lo, porque ele estava ciente daquilo que acontecia. Ela avaliou, no fim, a importância de ter conseguido falar sobre a história dele. Então, lembrando, que foi ali, comigo, que ela pôde falar sobre como ele foi adotado, as minúcias de todo o processo, algo que nunca tinha sido feito antes. Apesar do silêncio do Samuel nos encontros, o terapeuta frisou suas formas indiretas de comunicação, como o conhecimento da traição do pai. Então, ainda que ele não se comunique, ele está vendo, ele está ouvindo, ele tem alguma consciência. Ou pelas observações que fazia sobre as produções da mãe quando ela o esquecia, os silêncios, o sono, como quem estivesse permitindo que a mãe reconhecesse o lugar de paciente e que ela também necessitava de ajuda, assim como ele. Então, os encaminhamentos basicamente foram a continuidade do Samuel no serviço, seria importante ele poder finalizar o acompanhamento dele ali no CAPS, mas que para Francisca seria importante o atendimento individual, algo que ela concorda, ela diz que vai pensar para o ano seguinte, ela inclusive me pergunta se eu poderia atendê-la, eu digo que eu poderia dar continuidade apenas na configuração familiar no projeto que é oferecido pela minha orientadora Noel. Então,
Inclusive, a convido a verificar ali na rede como que funcionaria esse acompanhamento, né, para que ela pudesse ter um espaço reservado para si, né, não apenas cuidar do outro, mas cuidar dela também. Depois que o processo foi finalizado, como eu tenho contato ali com a coordenadora desse CAPS, foi muito interessante porque ela foi me dando notícias, né, como que ficou essa família depois, né? Então, em determinado momento, ela entra em contato comigo, ela veio dizer que eles tinham outras demandas, né, de famílias com esse tipo de perfil, né, demandas familiares que poderiam ser beneficiadas pela minha pesquisa. E ela conta, né, que o usuário, que era o Samuel, teve avanços graduais ao longo do acompanhamento e que ele teve alta depois do serviço. Enquanto a mãe manteve ali todas as resoluções, sendo muito colaborativa, né? Então foi nítido para a equipe como essa família se reposicionou a partir dessa intervenção breve, né? Que para além de uma avaliação, de recolher os dados, né, de fazer essas produções, mas para oferecer algo enquanto tudo isso acontece. Né? Então vejam que foram 8 encontros em que ambos aparentemente saíram de lá transformados. Né? Então a experiência com essa DIAD foi avaliada não só como exitosa, mas também como indicativa da potência da intervenção dirigida à família. Então é interessante a gente pensar, né? Será que nos espaços clínicos, né, institucionais, a família tem sido levada em consideração? Então, para fechar, né, o psicodiagnóstico interventivo psicanalítico, em sua matriz familiar, nesse caso, né, ele não foi realizado de forma individual, mostrou-se pertinente por articular avaliação e intervenção desde os primeiros encontros, a partir do uso desses recursos mais expressivos. Então, aquilo que pela comunicação verbal não seria possível, né, uma pessoa super resistente em falar, não, meu filho que tem que falar, o outro que não falava nada, vinha sonolento. A forma de acessar foi como? Pelo papel, né, pelo desenho. Então, as produções gráficas, né, em suma, evidenciaram o lugar marginalizado do Samuel na organização inconsciente da família, favorecendo sua reinserção simbólica na história familiar, né, do 4+1 para tenho 5 filhos. O processo também possibilitou a emergência do mal-estar compartilhado, convocando a DIAD a se defrontar com tais conteúdos, configurando-se como uma experiência clínica que teve efeitos próprios e que possivelmente preparou esses sujeitos para uma psicoterapia futura, né? Ou pelo menos ofereceu alguns efeitos subjetivos provisórios, né? Então, esse campo dialógico, né, entre o terapeuta e os pacientes foi ampliado pelo uso desses recursos, que serviram como mediadores, né, frente às limitações da palavra, e que mesmo num tempo breve se mostrou muito pertinente. E aí é algo para a gente pensar, né, quem aí trabalha na instituição, né, ou em outros formatos de atendimento que não sejam a clínica tradicional, mas até mesmo na clínica tradicional, como vez ou outra, diante de alguma demanda, a gente precisa se virar nos 30, né, fazer modulações na nossa técnica para alcançar esse paciente. E aí eu trago uma frase do Riad Simon, que para mim é muito poderosa. Né, o Riad Simon é um autor que falava muito, né, sobre psicoterapia breve, psicoterapia psicanalítica, né, essas variantes da psicanálise que não deixam de ser psicanálise. E aí ele diz o seguinte, no artigo dele, ele fala assim, talvez se o alfaiate não fosse tão rigoroso, o cliente não saísse nu. Eu adoro essa frase, assim, para a gente pensar que o quanto, pelo menos no campo psicanalítico, a gente vê uma relutância em adaptar a técnica. Né? Então, será que existe uma psicanálise com essa brevidade? Será que brevidade pressupõe uma irresponsabilidade? Será que a brevidade está isenta de uma densidade, de profundidade, né, naquilo que se pode ser transformado no atendimento com alguns pacientes? Né? Então, que tipo de terapia a gente oferece para o sujeito do século XXI, né, realidade brasileira, né, populações carentes, vulneráveis, né, pacientes não verbais, pré-verbais, né, todas as demandas clínicas que a gente presencia aí na atualidade, que chegam na clínica, que chegam no serviço escola, que chegam no hospital, no CAPS, onde quer que seja, a gente está preparado para ser flexível
né, para se adaptar àquilo que o paciente nos convoca. Então, acho que a minha pesquisa ela acaba trazendo muito disso, assim, né, me fez sair totalmente da zona de conforto, né, para quem está mais habituado à clínica tradicional, ir para um dispositivo, né, da saúde pública, onde eu aprendi muito e saí de lá com outro olhar. Aqui eu deixo as minhas referências para quem, porventura, tiver interesse em, né, recorrer a esses materiais que eu fui colocando como base da minha fala aqui hoje, né, todos eles também constam na minha dissertação. Aqui a apresentação foi quase, né, o podcast da dissertação, para quem quiser ler depois, acho que em algum momento ela vai ser publicada aí pelo site do PPG-PSI, eu já defendi, então ela já está disponível em algum lugar, né, quem quiser acessar pode me mandar um e-mail que eu vou compartilhar. Agradeço, então, a doutora Maíra, professora, que acolheu as minhas ideias, né, que sempre foi muito flexível, me deixou muito livre para pesquisar aquilo que eu queria, né, tocar os temas que me sortiam interesse. Agradeço ao CAPS, onde eu fiz essa pesquisa, e as pessoas que dele fazem parte, né, os usuários, a equipe, e a CAPS pelo fomento. E agradeço vocês por estarem aqui presentes, por terem ficado até esse momento. Queria que a gente pudesse dar uma conversada, o que vocês acharam, se ficou algum ponto de dúvida, alguma curiosidade. E aqueles que estão me vendo pelo YouTube, né, se quiserem conversar, o e-mail está aqui, né, iabandeira@gmail.com, e o meu Instagram, @ia.bandeira. A gente pode ir conversando por lá. Parabéns, Ian, por essa pesquisa. Eu vou fazer uns comentários aqui e deixo aberto, então, para quem quiser fazer pergunta depois. Pode também escrever no chat, quem não quiser falar, eu leio a pergunta para o Ian, o comentário que vocês tiverem. Queria dizer como é importante falar do CAPS hoje em dia, agora que o CAPS voltou como um meme, e um meme que subverte o sentido dele, né? Que as pessoas estão dizendo, fugiu do CAPS, esse daí é do CAPS, e porque as pessoas em geral, né, ainda estão numa lógica médico-centrada, da exclusão, a gente exclui para poder tratar, a gente precisa fazer quarentena com todo mundo, né? E também dessa lógica psiquiátrica, né, do hospital psiquiátrico, da internação. E o CAPS, ele vem numa contramão ali, ele tem uma proposta, né, de ter um modelo de tratamento que é psicossocial. E também achei interessantíssima a tua pesquisa, porque a gente também tende, a gente enquanto sociedade, pensar reinserção psicossocial no campo do trabalho. E assim, ele está apto a trabalhar, então ele é produtivo, então ele está reinserido na sociedade. Mas não exatamente, né? O contexto familiar, ele é importantíssimo, a rede de cuidado, de proteção, né? Geralmente é a família, né? A gente coloca assim. Quando não, os serviços aí públicos, mas a família, ela está ali apoiando, e quem está cuidando também, quem está olhando para as relações. Então, eu achei incrível a tua pesquisa, dá uma ferramenta aí para quem trabalha no serviço público, nesses outros modelos de atendimento, né, que precisam ser mais breves, às vezes o volume de atendimento é muito grande, né, então aí são várias ferramentas que você traz na sua pesquisa toda, não só o psicodiagnóstico interventivo, mas também, né, esses instrumentos aí para trabalho, né, do psicólogo. Então, parabéns. Você falou dos memes, né, é uma coisa que até eu vou abordando no texto da dissertação, a história da loucura, né, e dos estigmas que permeiam nessa palavra loucura. Então, se antes se colocava o louco num barco e mandava para longe, né, se confinava todo mundo, né, dentro de uma instituição, quais são as formas de exclusão hoje? Né? É por esse humor, né? Então, a paciente mais tranquila do CAPS, né? Esse ano o Réveillon vai ser no CAPS, eu não sei o quê. Mas como isso vai alimentando no imaginário social de que esse é um lugar perigoso, né? Nossa, quem que frequenta esse lugar? Né? O que eu vou encontrar lá? Então, o que pode ser brincadeira, na verdade, se torna ali uma arma bem perigosa, né? Nossa, estão falando desse lugar, assim, deve ser uma coisa bizarra, né? Tanto que no CAPS, onde eu fiz a pesquisa, um local assim super organizado, né, assim muito melhor que instituições outras que eu já frequentei, né, tudo assim muito limpo, né, com salas adequadas, com uma equipe bem preparada, né, é um CAPS de uma cidade bem pequena, mas assim
a proposta é muito interessante, né? Eu tive que parar para ler as resoluções que vão instituir os CAPs, né? O que tem que ter no equipamento, né? Assim, o prédio em si, o que tem que ter, não é uma coisa arbitrária, né? Tem todo um sentido para que isso pare de pé. Então, a proposta é muito rica, né? E que pena que no Brasil isso não é levado a sério, né? O que afasta muitas pessoas desse cuidado, né? Nem todo mundo pode ir lá numa clínica particular, né? No hospital particular, hospital psiquiátrico, né? Médico psiquiatra, ter esse cuidado amplo, né? Que não é apenas psiquiatria, o cuidado que o CAPS vai oferecer, né? O cuidado medicamentoso, é uma série de outros cuidados, e como isso, esse imaginário, né? Que está sendo alimentado pelos memes, rompe com essa proposta tão bonita que é. Vou ler aqui o comentário da Nicole. Muito interessante, parabéns pela pesquisa. Sou orientanda de mestrado da professora doutora Amanda Leis Monteiro Inácio, aqui pela Unesp de Assis. Poder ouvir o seu trabalho tem ajudado a pensar na minha pesquisa sobre adoção e no tocante aos instrumentos utilizados. Olha que legal, né? E a Amanda foi minha banca. A Amanda fez parte da minha banca, eu vou estar lá dando uma aula na Unesp, já não lembro que dia, mas a gente vai estar junto falando aí dos recursos também, né? Então, Nicole, se você quiser acessar o material aí da íntegra, né, da minha pesquisa, eu te mando, tá? Aí você me manda o e-mail, pede lá para Amanda, né? Ela tem meu WhatsApp, qualquer coisa a gente se fala por lá também. Eu posso te mandar o texto para você ver também como foi essa história, né? Da adoção, do Samuel, enfim. Então, que bom que você tá executando isso lá com ela. Tá muito bem amparada. Bom, acredito então que podemos finalizar esse webinar de hoje. Agradeço muito ao Ian, que falou aqui sobre a pesquisa dele, falou muito bem. De novo, parabéns, uma pesquisa muito bonita mesmo. E convido daí as pessoas a continuarem a assistir os próximos webinars que a gente for fazer, né? A gente vai disponibilizar todas as datas, os temas, as pessoas que vão falar ali no Instagram do PPG, né, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, @ppgpsiuel. Tá? Então, mantenham-se informados, sigam a gente lá. Também podem seguir aqui, né, os conteúdos pelo YouTube, que a gente agora vai estar atualizando direto, né? Então, agradeço também a quem assistiu aqui, nesse momento, né, síncrono. Então, desejo aí um bom percurso para todo mundo, uma ótima tarde, um bom final de semana. Os comentários aqui chegando. Gente, tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Obrigado por participarem. Então, até mais, gente. Tchau, tchau. Vou Obrigado, Nai, pela moderação. Tchau, tchau. Tchau.